isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero pedir a vocês para que vocês estejam preparados para aquilo que Deus vai fazer aqui nesta noite. Mas eu quero ainda continuar preparando o ambiente. Amém? Eu quero pedir que vocês fiquem em pé em nome de Jesus. Quem pode, fique em pé. Eu quero que você procure uma outra pessoa. Você vai orar com ela agora. Você procure outra pessoa, pode ser duas, pode ser três. Você vai orar com essa pessoa. Se é amigo, se é um visitante que está conosco, não tem problema você chegar junto dele, abraça essa pessoa, não deixa ninguém sozinho. Eu vi uma coisa no retiro que me agradou muito. O pessoal ficou até 3 horas da manhã, orando. E eles ficaram mais de 1 hora, os jovens ajuntados assim, rodando e orando. Mais de 1 hora que eu percebi, eles estavam abraçados assim, ficavam rodando e orando. Cadê aqueles jovens? Eu quero ver vocês aqui agora. Amém? Quero ver vocês aqui agora orando. Quero ver vocês agora clamando pela presença do Pai. Isso aqui não é apenas um culto. Essa parede não está preta aqui, que é porque, a parede preta, a lâmpada aqui. Não, irmãos, a lâmpada daí está apagada porque atrapalha às vezes a visão do pastor. Não estou fazendo nenhum movimento aqui para fazer com que o culto fique agradável a você, não. O que nós queremos aqui é a presença de Deus. A presença dele é o que nós viemos buscar aqui. Levante a sua voz nesse momento. Levante a sua voz nesse momento. Clame pela presença do Senhor. Clame pela presença dele na sua vida. Clame pela presença dele neste lugar aqui em nome de Jesus. Pode soltar a música. Clame a presença dele nesse momento. Aleluias. Pode levantar a sua voz nesse momento. Levante a sua voz nesse momento. Clame pela presença do Senhor. Solta a música, gente. Clame pela presença do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. É lá. É lá. Hein? É lá. A música eu pedi lá. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Aleluias. Levante a sua voz. Comece a clamar ao Senhor. Diga que você quer sentir a presença dele. Vamos fazer desse ambiente um ambiente de presença de Deus. Um ambiente da presença do Senhor. Levante a sua voz nesse momento. Levante a sua voz, diga: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero a tua presença neste lugar. Levante a sua voz em nome de Jesus. Clame ao Senhor. Aleluias. Comece a orar em línguas, irmãos. Fale com o Senhor em línguas espirituais. O Senhor quer ouvir a sua língua espiritual. O Senhor quer ouvir a sua língua nesse momento. A língua que Ele te deu, o dom que Ele te deu. Levante a sua voz. Levante a voz. Eu quero a presença. Eu quero a tua presença, Pai. Nós queremos a tua presença, Pai. Não um arrepio do braço, não, Pai. Nós queremos sentir a tua presença, Pai. Nós precisamos da tua presença nesse lugar. Ah, Deus, onde a tua presença está, a cura acontece, a libertação acontece, a salvação acontece. Onde a tua presença está, o ambiente é modificado. Modifica, Pai. Aleluias. Glórias. Aleluias. Aleluias. Glórias, Pai, glórias ao Senhor. Estamos preparando o altar, Pai, estamos preparando o altar. O altar está sendo preparado para que a tua presença venha, Pai. O altar está sendo preparado para que a tua presença venha, Pai. Venha, Pai, venha, Pai, venha, Pai. Venha, Pai, venha, venha, Senhor. Venha derramar da tua presença, Pai. Venha derramar da tua presença nesse lugar, Senhor.
Venha, Pai, enche este lugar com a tua glória, Senhor. Enche este lugar com a tua glória, Senhor. Não é apenas mais um culto, Pai. É um culto onde a tua presença é manifesta, Pai. Aleluia. 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 Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Estamos carentes, Pai, de ouvirmos a tua voz. Fale aos nossos corações nesta noite, Pai. Aquele que entrou aqui arrebentado, aquele que entrou aqui, Pai, sem entender o que está acontecendo, ele vai sair daqui com uma palavra. Aquele que está precisando de cura do físico, vai sair daqui curado. Aquele, Pai, que precisa, Pai, de uma palavra do Senhor para o seu casamento, ele vai sair com a palavra do Senhor para o seu casamento. Aquele, Deus, que está precisando de ver o teu filho na tua presença, ele vai ver o filho dele na sua presença. Pai, manifeste o teu poder, Pai. Batiza com o Espírito Santo, Pai. Batiza com o Espírito Santo, Jesus. Enche o teu povo com a tua presença, Senhor. Nós estamos aqui para sentirmos a tua presença. Línguas como que de fogo caiam sobre este lugar, Pai. Como aconteceu no dia de Pentecostes, línguas como que de fogo caiam sobre este lugar, Senhor. Línguas como que de fogo, Pai, pousem sobre cada um dos teus filhos nesta noite. Aleluia. Nós te agradecemos, Pai, pela tua presença. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmão. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Eu quero agradecer pela presença do presbítero Márcio, missionária Alice e Denilza, que estão conosco. Eles podem ficar em pé para a gente reconhecê-los, fazendo favor. Está ali o presbítero, a missionária Alice e a Denilza, onde é que está? Hein? Ah, sim. E a missionária Alice? Amém. Tá bom. Quero pedir aos irmãos que tem que estar perto deles. Chega perto deles aí, dá um aperto de mão neles aí. Agradeça pela visita. Agradeça pela visita, os irmãos, os homens, as mulheres. Diga muito obrigado. Deus abençoe suas vidas. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para os visitantes, irmãos. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Kailane, hoje eu vou ler na edição corrigida e revisada. Deixa a NVI de lado um pouquinho. Agora, gente, o pessoal dos Kids, os Kids agora vai acontecer o culto lá dos Kids. Lá os irmãos podem mandar os seus filhos, as suas filhas para lá, para o trabalho. Amém? Eu quero ler Levítico capítulo 6, versículo 13. Levítico capítulo 6, verso 13. Amém, irmãos? O fogo arderá, diga, continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Amém. Eu hoje vou falar sobre provoque a presença de Deus. Amém? Irmãos, eu sou de um tempo que a gente ouvia, mesmo numa igreja tradicional, pessoas sendo curadas. Eu vim do Ministério Batista do Rio de Janeiro, e a gente via gente sendo curada. Tinha umas irmãzinhas que oravam, e oravam mesmo. Elas saíam
visitando o pessoal. E essas irmãs, quando elas oravam, elas não eram do coque não, que antigamente a gente conhecia, principalmente os assembleianos, porque as mulheres tinham aquele cabelo de um coque. Lá no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus de Madureira, eu passava praticamente toda semana, e às vezes quando eu ia para o seminário, que eu ia em casa, que eu ia para o seminário, embora eu tenha estudado tempo integral, mas às vezes eu ia para casa, porque eu não tinha dinheiro para comer no seminário, então eu ia para casa, e de casa então eu passava por Madureira, passava em frente à Assembleia de Deus de Madureira, e as irmãzinhas entrando na igreja de coque, a gente conhecia quem era assembleiano. As irmãs, elas não eram de coque, mas elas eram irmãs de oração. Quantas pessoas que foram curadas. Às vezes eu me lembro de testemunhos de pessoas que não tinham o osso na perna, e que o osso apareceu. Aqui na nossa igreja nós temos milagres aqui. Eu não consultei as pessoas para contar, mas aqui dentro da nossa igreja, aqui no templo, nós temos uma pessoa que o médico disse que não iria andar, e ele está andando para a glória de Deus, e foi curado, está trabalhando para a glória de Deus. Hoje, depois que acabou o culto, eu estive na casa do acolhimento, eu e a pastora Diza, nós fomos lá fazer uma visita, visitamos o rapaz Cícero, sua esposa Camila. Começamos a conversar com o Cícero. Falei, como é que foi o acidente que aconteceu com você? Ele estava de moto, e ele disse que ele estava indo, que ele trabalhava em Acoporanga, ele veio de São Paulo para cá, e um amigo o chamou para fazer um serviço lá, e ele estava indo em Paulista, se não me falha a memória, um carro foi ultrapassar o outro numa curva, e ele só deu tempo dele tirar a moto, mas o carro pegou ele. Ele bateu no barranco, e ele só foi acordar no hospital. Já tem 4 meses que ele está aqui, lá na casa de acolhimento. Ele e a esposa. Recebeu alta, mas vai ter que fazer um exame. Depois eu vou procurar pessoas que podem nos ajudar quanto a isso. Ele já arrumou uma ambulância que vai levá-lo para São Paulo. Irmãos, nós oramos por ele, e eu creio que Deus fez algo tremendo na vida daquele homem. Eu já orei por pessoas, irmãos, que o médico disse que não tinha jeito. O médico falou, não tem jeito. O Espírito Santo me encheu, e Deus falou comigo, ora por ele. Eu orei, está vivo até hoje. Não é aqui da igreja não. Nós saímos uma vez de um culto de quarta-feira aqui da igreja. Uma mãe me encontrou e disse que a filha estava grávida. E ela disse assim, pastor, a doutora falou que a gravidez dela, ela quer gravidez, como é que é de cabeça? Como é que é o nome, gente? Como é que é o nome? Psicológica. Ela não está grávida não. Falei, tá, deixa eu ir lá. Terminou o culto, atendi o pessoal e fui lá. Ela estava na casa da mãe. Cheguei lá, mandei minha esposa colocar a mão na barriga dela, eu coloquei a mão por cima e orei. Deus falou comigo, tem menino aí sim. E eu falei, olha, o médico falou que você não está grávida, mas eu quero dizer que você está grávida. E Deus me falou o que era. Quem era? Se era um homem ou mulher. E eu falei, cocei a cabeça. Irmãos, quem veio do ministério tradicional tem medo de falar coisa que não é. A gente não vai soltando tudo não. Não estou criticando o meio pentecostal. Meio pentecostal o povo vai soltando tudo e depois dá certo. Aí eu falei, Senhor, vou falar. Perguntei assim, vem cá, o que você está querendo? Ela já tinha uma menina. Eu queria uma menina. Falei, meu Deus. Falei, eu vou te falar uma coisa, você tem uma menina aí no seu ventre. E a menina hoje já está grande, para a glória de Deus. Certa vez eu estava na casa de saúde, essa mesma mãe, o médico falou, não tinha jeito, era um médico conceituado aqui de São Francisco, não vou falar o nome. Quando eu entrei, os pais estavam preocupados, a mãe preocupada, só entrou eu, a mãe, o pai e a tia. Eu orei uma oração de 5 palavras somente.
O irmão olhou para mim, a irmã olhou para mim, tipo assim, só isso, pastor? Falei, Deus já fez a obra. E ela foi curada milagrosamente. Irmãos, eu creio no Deus do sobrenatural, irmãos. E onde Deus está, o milagre acontece. Onde Deus está, quando nós cremos no sobrenatural, Ele vai acontecer. A igreja, ela nasceu assim. Nós hoje queremos cultos bonitos. Nós queremos tudo, luzes, e luzes apagando, e luzes acendendo, e isso e aquilo. Mas o que adianta tudo isso se a presença de Deus não está no lugar? Que adianta a igreja se tem coral, não sou contra coral não, irmãos. Igreja que tem isso, tem aquilo, tem ministro disso, ministro de música daquilo, mas não tem presença. Já preguei em igrejas que eu falei, quando saí delas, falei, Deus, onde é que o Senhor está nessa igreja? Deus falou, há muito tempo que eu não estou aqui, porque eu não senti que o Senhor está lá. O ambiente não era um ambiente de Deus. Irmãos, para que o fogo venha, nós temos que preparar o altar. O fogo de Deus não vem se o altar não for preparado. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que Deus não se derrama, irmãos, isso é importante, em agenda desorganizada. Deus, Ele vai se manifestar onde Ele tem um altar. Eu tenho meu altar na minha casa, lugar onde eu dobro os meus joelhos. Toda madrugada eu dobro os meus joelhos, eu busco a presença dEle. Eu quero dizer para você, meu querido, que o altar, ele precisa existir para o fogo permanecer. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar, ele não vai se apagar, não pode se apagar. Israel tem um símbolo que eu gosto muito, mas eu não coloco, eu tenho lá na minha casa, eu não coloco aqui na igreja. Vejo igreja que coloca o candelabro, o nome correto é menorá, são as 7 lâmpadas, elas não podem apagar, elas têm que continuar acesas. A menorá tem que continuar acesa, o sacerdote é ele que é o responsável por isso. E o altar também, irmãos, o sacerdote é responsável. Ele é responsável por levar a lenha, para colocar no altar, para o altar continuar pegando fogo. Isto é responsabilidade do sacerdote. Quero falar para você, homem, você é sacerdote da sua casa, é você quem tem que levar a lenha para o altar, para que ele possa queimar. E eu quero dizer para você, fogo sem altar vira risco. E meu querido, tem gente que querendo intensidade, querendo que Deus faça, só vem para a igreja para buscar o quê? Buscar a bênção de Deus. Nós temos que entender uma coisa: às vezes você já está se apagando há muito tempo. Você não é mais aquele crente que você era. Você já não vem mais à igreja com o coração queimando como você vinha antigamente. E às vezes o que acontece é que nós só vamos ficando olhando para problemas. E eu quero dizer para você o seguinte: a fé é como uma brasa. Se a brasa, irmãos, estiver no altar, junto com as outras brasas, ela pega fogo. Mas se a brasa, ela estiver fora do altar, ela vai se apagar. E como é que eu mantenho o meu altar aceso? É com oração, é leitura da palavra, é compromisso com Deus, é jejum, irmãos, é buscando a presença dEle. Porque, irmãos, eu não tenho que esperar vontade para orar, não. Eu, pastor, não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de vir à igreja. Não, irmãos, eu não tenho que esperar isso não. Ai de mim se eu fosse esperar vontade de orar. Eu me levanto, eu vou orar. Já aconteceu comigo de deitar, eu gosto de deitar 8, 9 horas da noite, gosto de deitar porque acordo cedo, 4 horas da manhã. De eu falar com Deus quando fui deitar mais de 10 horas, falei, Senhor, vai ser ruim acordar amanhã cedo, 4 horas, não sei, não, porque eu não coloco o relógio para despertar não, já estou acostumado. Mas eu quero falar com o Senhor que eu acho que não vou acordar amanhã cedo. Ó, besta, falar com Deus isso. Quando foi 4 horas da manhã, eu tenho um relógio do lado da minha cama, na cabeceira.
Irmãos, a gente dorme com ar-condicionado, não tem pernilongo lá, não tem bicho lá. Nesse dia, um mosquito, eu estava deitado de lado, ele bateu aqui e pulou. Voou, foi embora. Eu falei assim, que isso? Acordei assustado quando olhei, 4 horas da manhã. Eu me levantei e fui orar. Meus irmãos, eu não tenho que ficar esperando. Eu não vou ficar esperando a vontade. Eu vou fazer mesmo sem vontade. O Senhor disse em Mateus 28, se não me falha a memória, me parece o verso 20. Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está com a gente, irmãos. O problema é que nós não sentimos mais a presença dEle. O problema é que parece que nós não estamos mais sentindo que Deus está com a gente. A gente vai se esfriando, a gente não vem mais na escola bíblica dominical, a gente não vem mais no culto da manhã, a gente não vem no culto quarta-feira, nós aparecemos na igreja domingo à noite, a gente vai se esfriando, irmãos. E o Senhor, Ele quer que nós estejamos com o coração queimando de vontade de estarmos na presença dEle. E eu fico vendo, irmãos, em Apocalipse 3, 15, 16, que o Senhor fala, Apocalipse 3, 15, 16, que o Senhor fala sobre o crente morno, sobre aquele crente que está morno. Por que Ele diz que você não é frio nem quente? Quem dera que fosse frio ou quente. Aí o Senhor diz assim porque és morno, e não és frio nem quente, o que Ele vai fazer? Eu vou vomitar você da minha boca. Há uma palavra que o pastor Moisés, lá na mesa de comunhão do Mevan, ontem lá em Valadares, que ele falou. Ele conversando com um pastor que é biblicista, ou seja, pessoa que estuda a Bíblia, que interpreta textos bíblicos, e esse pastor, ele é especialista nisso, e ele dizendo sobre quando o momento que o Senhor pergunta para Adão, Adão, onde estás? Não era porque Adão tinha se perdido no meio ali, daquele lugar onde, no jardim, não. Adão tinha se perdido do lugar onde ele nunca deveria sair, que era de dentro de Deus. Adão saiu de dentro de Deus. Queridos, eu quero falar para você, o diabo não trabalha para você fazer a vontade dele. Como assim, pastor? Ele trabalha para você fazer a sua vontade. Ah, pastor, mas aí o senhor está complicando o negócio. Eu vou explicar para você. Até você se cansar do altar. Até você se cansar do altar. O pior crente, irmãos, não é aquele que caiu feio. O pior crente, irmãos, é o morno. Por quê? Porque ele pode cantar, ele pode levantar as mãos, ele pode adorar ao Senhor, mas tem uma coisa, ele está morno. Ele sai daqui para lá, ele passou naquela porta, passou na porta de lá, ele vai ser a mesma pessoa, nada aconteceu com ele, nada toca no seu coração. Irmãos, ninguém cai por um tombo só. Você vai caindo, à medida que você vai caindo, o que vai acontecendo? É o que diz a Bíblia. O que destrói a vinha não é a raposona, me desculpa a expressão, o que destrói a vinha são as raposinhas. São concessões que nós vamos dando, nós vamos deixando essas concessões. Então, queridos, o que acontece, como diz Salmo 37,4, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O problema, irmãos, é que Deus supre os nossos desejos. Mas a pergunta que eu tenho que fazer para você, e as suas prioridades? Você pratica as prioridades que Deus tem para você? Você é ousado com os dons que Deus tem para você? Jesus te batizou com o Espírito Santo. Ele te encheu de dons. Você tem sido usado por Deus? Você só quer se agradar? Quer agradar o Senhor para receber aquilo que você precisa dele, mas você não faz nada por ele? Você não coloca a sua vida nas mãos dele? Então tem gente, irmãos, orando para Deus tirá-lo do sufoco financeiro, para Deus tirá-lo da dor, para Deus acabar com essa situação que está vivendo. Mas infelizmente, queridos, a pessoa não se abre para perdoar ninguém, a pessoa não se abre para se reconciliar, a pessoa não retorna ao altar. Eu quero falar para você, você está enganado. Deus não é prioridade na sua vida, as coisas não vão acontecer. Porque desejo, irmãos,
sem prioridade, porque tudo por Ele. Coloca Mateus 6,33. Olha o que diz Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se eu quero ser uma pessoa abençoada, primeiro eu tenho, irmãos, que buscar o reino de Deus. Eu tenho que buscar Deus. Deus tem que ser prioridade para mim. Como igreja, irmãos, nós temos a responsabilidade de criarmos um ambiente onde Deus, Ele possa estar. Não é um lugar bonito. Esse lugar é bonito, vai ficar mais bonito quando a gente forrar. Colocarmos ar-condicionado, vai ficar bonito, vai ficar lindo. Quando nós fizermos outras coisas aqui, vai ficar lindo. Mas de que adianta um lugar lindo? De que adianta ter um louvor lindo, mas não tem nesse ambiente a presença do Deus sobrenatural? Meus filhos, a igreja não é apenas um local de reunião. A igreja é um local de manifestação do poder de Deus. O ambiente, irmãos, vai produzir aquilo que ele carrega. E eu quero falar para você que ambientes são como úteros espirituais. Está gerando algo, produz vida. O ambiente vai produzir aquilo que ele está criando, aquilo que ele está fazendo acontecer. Um ambiente onde Deus, nós chamamos por Deus, vai produzir milagres. Um ambiente onde Deus está, vai produzir unção. Um ambiente onde Deus está, vai produzir manifestação. Um ambiente onde Deus está, vai fazer o sobrenatural acontecer. O ambiente onde Deus está, vai fazer o milagre acontecer. Não adianta, irmãos, pastor tem uma oração bonita, o irmão tem uma oração bonita, o apóstolo tem uma oração bonita, o bispo tem uma oração bonita. Não adianta, irmãos, se nesse ambiente nós não tivermos a presença de Deus. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: ambiente de incredulidade produz esterilidade. Coloca Marcos 6,5 para mim, Cailane. Marcos 6,5. Irmãos, a acostumada pediu o pessoal para coloca no retiro, foi um troço. Olha o que diz, irmãos: não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Por que é que Jesus não pôde fazer naquele lugar uma obra maravilhosa? Se ele era o Filho de Deus, se ele tinha curado, feito muitas maravilhas, milagres sobrenaturais. Por quê? Por causa do ambiente. Num ambiente de incredulidade, Deus não vai se manifestar. Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar, porque aquele ambiente não tinha a presença de Deus. Aquele ambiente não era o lugar onde Deus estava. O problema não era Jesus, o problema, irmãos, era o ambiente. Se você quer na sua casa ver a manifestação de Deus, crie um ambiente, coloque um altar, acenda o fogo na sua casa. Deus vai começar a derramar sobre esse lugar glória, poder e unção. Eu tenho que preparar o altar, eu tenho que preparar um ambiente para Deus vir. Mas na minha casa, o ambiente é de fofoca, o ambiente é de briga, o ambiente é de cachaça, o ambiente é de bebidas, o ambiente é de filmes pornográficos. O ambiente é um ambiente onde o diabo adora o que você está fazendo. Nesse ambiente Deus não vai se manifestar. Deus, Ele nos chamou como igreja para sermos guardiões do ambiente. Gênesis 2,15. Olha o que diz a palavra. Gênesis 2,15. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Guardar, proteger o ambiente. Deus nos chamou para sermos guardiões do ambiente. Deus não simplesmente colocou Adão lá para Adão simplesmente desfrutar de tudo aquilo. Deus colocou ele ali também para ele guardar. Irmãos, quando nós estamos num ambiente
E nós chamamos a presença de Deus, chamamos pela presença, clamamos pela presença, Deus vem. Daniel, ele não permitiu que a Babilônia entrasse nele. Não vou entrar nos pormenores do livro do profeta Daniel, mas ele permitiu que o céu entrasse na Babilônia. Daniel não abriu, ele não se abriu para que aquelas coisas ruins entrassem, mas o que ele fez? Ele preparou um ambiente na sua casa, ele orava 3 vezes por dia, ele era um homem de Deus. A Bíblia diz que Deus, como resultado de tudo isso, fechou a boca dos leões. Coloca Daniel 6:26 para mim, Cailane. Deus fechou a boca dos leões. E o que é que aconteceu, irmãos? Olha o que aconteceu. Quando Daniel sai da cova, o rei diz: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Diga assim: Deus é o Deus vivo. Grite, irmão, grite alto: Deus é o Deus vivo. Deus, o rei incrédulo, naquele momento, ele reconheceu que o Deus Daniel era o Deus vivo. Um homem cheio da presença de Deus pode mudar um reino, irmãos. Um homem cheio da presença de Deus pode mudar uma cidade, pode mudar um município, pode mudar um estado. Um homem cheio da presença de Deus muda qualquer ambiente. Pastor Moisés, casa da bênção de governador Valadares, estava conosco ontem na mesa, e ele dizendo que num dia ele chegou na igreja e viu no muro escrito, não se lembra o nome? Você lembra o nome, João? Hein? Crack, estava escrito crack. E ele sabia que aquilo ali significava que aquele local ali estava sendo local de venda de crack e de pessoas que iriam usar o crack. A vontade dele era de chamar a polícia, a vontade dele de resolver aquele negócio. Ele ficou nervoso. Deus falou com ele: modifica esse ambiente. Não faça nada, modifica esse ambiente. E estava um monte de gente entrando, comprando drogas e fumando, cheirando. E ele orou. O ambiente foi mudado. 5 deles, irmãos, 6 se converteram. 5 deles estão na igreja dele, se preparando para pregarem o evangelho, porque o ambiente foi mudado. Eu me lembro do Rio de Janeiro, nós andávamos com um pastor, e o que ele fez? Deus deu uma estratégia para ele. Ele foi em todo o bairro de Parque Colômbia, no Rio de Janeiro. Deus deu uma estratégia para ele. Ele foi com uma estaca, fez uma estaca, e ele pregava a estaca no chão, e colocava óleo e vinho, e orava para aquele lugar. E ele fez isso em todo o bairro, onde Deus, nas encruzilhadas, ele foi fazendo isso. E chegou no momento que tinha uma boca de fumo perto da igreja. Eu me lembro que nós fomos muito naquela igreja. O traficante, chefe da boca, foi no encontro com Deus, do qual eu fui. Ele foi no encontro com Deus, aceitou a Jesus. Deram o microfone na mão dele para ele dar o testemunho. E estava lá, porque ele mandou chamar o segundo dele, estava lá, templo cheio. Ele falou sobre Jesus e falou: olha, e o próximo é você que vai estar aqui também glorificando o nome de Jesus. A boca de fumo fechou, irmãos. A boca de fumo fechou, porque o ambiente onde Deus entra, irmãos, o diabo não permanece. Um ambiente onde Deus entra, a presença dele entra, não há nada que fique em pé. Deus vem e derruba tudo. Ananias, Misael e Azarias mudaram o ambiente da fornalha, que era um ambiente de morte. Um ambiente de morte. Mas eles entraram naquela fornalha e disseram: se Deus quiser nos salvar, nos salve. Se não quiser nos salvar, mas nós não vamos nos dobrar. Fica tranquilo, Vinícius.
O que aconteceu, irmãos? Eles entraram. Coloca Daniel 3:25. Olha só, irmãos, que bênção. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. Estavam lá passeando, 4 homens, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. O ambiente não os afetou. Eles mudaram o ambiente de morte para um ambiente de vida. Nenhum fio de cabelo deles foi queimado, a roupa deles não foi queimada, e eles não tinham cheiro nenhum de fogo, irmãos. Paulo e Silas mudaram o ambiente da prisão. Estavam lá presos na prisão, não estavam reclamando, louvavam, glorificavam o nome de Deus. Irmãos, quando começa a acontecer qualquer coisinha, tem muitos crentes que não gostam de um aperto. Papai, o que está acontecendo? O senhor não está vendo? Irmãos, não, Paulo e Silas estavam louvando, adorando a Deus. Aquele ambiente era um ambiente, irmãos, onde infelizmente estavam presos com correntes nas mãos e nos pés. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, e houve um terremoto. A oração deles mudou a atmosfera. Naquele ambiente Deus produziu um milagre. O milagre não começou nas correntes, o milagre começou no ambiente que foi criado para a manifestação da glória de Deus. Isso aqui é forte. Êxodo 33. Eu quero que ponha versículo 1 a 4. Isso aqui Deus falou muito comigo. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Olha o que Deus diz: enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, heteus, perizeus, heveus, jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque olha só aqui, eu não subirei no meio de ti. Por que Deus não ia subir? Porque diz: porquanto és povo de dura serviço. O que é povo de dura serviço? Vou explicar para você o que é, gente. É gente que não quer ouvir. Tem gente que a gente ensina, a gente fala: olha, toma cuidado, não vai por esse caminho, olha, isso não é legal. Mas tem gente que infelizmente, irmãos, é cabeça dura, só ouve aquilo que ele quer, toma as decisões sem pedir direção a Deus. Quando a gente fala alguma coisa, não aceita, e diz assim: para que te não consuma eu no caminho. Versículo 4: e ouvindo o povo esta má notícia, planteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Aí no versículos 14 a 16, Deus fala com eles, diz: a minha presença contigo, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, não faças subir daqui, somente até aqui. Deus mandou que eles tirassem os ornamentos. O que eram os ornamentos? Joias, enfeites, adorno de ouro, prata. O problema não era espiritual. Deus estava tratando com o coração. Tem muita gente que é apegada a coisas, bens materiais. Tem gente que é apegado a estudos. Tem gente que é preso por estas coisas. E às vezes Deus, para tratar com a gente, Ele manda que a gente abra a mão disso. Quantos irmãos aqui em Barra de São Francisco são presos à estética? As academias estão cheias. Não estou dizendo se é por saúde, vá, meu irmão, mas tem gente que vai por estética. E a gente vai observando, irmãos, que Deus estava querendo tratar a postura daquele povo. Não é sobre joias, não é sobre bens, não é sobre coisas. O que Deus está falando hoje sobre ornamentos espirituais, aparência de espiritualidade. Tem gente que parece que é espiritual. Tem gente que, eu me lembro, irmãos, tem gente que eu não sou contra, estou no meio do Mevan,
apóstolo Luiz Hermínio, um monte de apóstolos. E o que isso é, pastor? Sou pastor. Eu sou pastor só. Não preciso de mais nada não. Estou fazendo a obra de Deus. Que eu quero falar para, não sou contra não, irmãos. Mas tem gente que o apóstolo fulano, então, irmãos, título não vai levar nada a ninguém, irmão. Eu quero saber se essa pessoa, se ela dobra o joelho diante de Deus. Eu quero saber se essa pessoa, se ela realmente tem intimidade com Deus. Eu quero saber disso. Eu quero saber se essa pessoa realmente, ela confessa a Deus, confessa seus pecados para o Senhor. Eu quero dizer para você que às vezes as pessoas estão apegadas à segurança financeira. Às vezes as pessoas estão pegadas à influência. Tem orgulho disfarçado às vezes no coração dessas pessoas. Mas tem hora que Deus diz assim: antes de eu continuar com você, tira isso. Você é orgulhoso, tira isso. Você é egoísta, tira isso. Você não perdoa, perdoa. Antes de eu continuar com você, Deus manda que nós abramos mãos das coisas. Porque depois disso é que Deus vai dizer qual vai ser o nosso próximo passo. E o povo respondeu obedecendo. O que nós aprendemos aqui? Que quando há obediência, quando há arrependimento, irmãos, visível, Deus restaura. Quando há arrependimento, Deus restaura. Irmãos, Deus prefere um povo simples. Irmãos, eu acompanho portas abertas, missões portas abertas. Se você vê as igrejas, a irmã, a pastora Josefina Janaína, estava aqui chorando, e eu me lembrando de portas abertas, irmãos, as igrejas dos irmãos lá fora. As igrejas têm um banco, irmãos. Eu não sei se a primeira igreja que eu preguei, quando eu era seminarista, irmãos, o banco não tinha encosto. Irmãos, no início vai ficando. Daqui a pouco você vira para lá, você vira para cá. Você imagina ficar 1 hora, 2 horas no lugar. Então as igrejas lá, irmãos, elas não têm telhado, é aquele negócio de palha, umas coisas, chão, não tem nada. E os irmãos estão ali adorando ao Senhor. Sabe, meus queridos, Deus prefere um povo simples, que busque pela sua presença, do que uma igreja ornamentada de glória. Há momentos em que a presença exige esvaziamento. Deus fala para Moisés: eu vou fazer. Moisés aceita. E Deus disse para ele: mas eu não vou junto com vocês. E Moisés diz: olha, se o Senhor não for, nós não vamos sair daqui. Irmãos, eu não quero andar sem a presença de Deus, irmãos. Irmãos, eu não quero andar sem a presença de Deus. Você pode dizer isso para Deus? Diga: Senhor, eu não quero andar sem a tua presença. Diga isso para Ele. Eu não quero andar sem a presença de Deus. Irmãos, a carne pede tanto, bebe uma cerveja, irmãos, você vai morrer, irmão. Eu não preciso de cerveja para viver não, meu irmão. Irmãos, eu bebia tanta cerveja, que eu gosto de cerveja até hoje. Fala cerveja, dá água na boca, irmãos. Eu gosto de vinho também, irmãos, mas não bebo, irmãos. Não bebo cerveja, não bebo, porque eu não preciso disso, irmãos. Sabe o que eu preciso? Da presença dele na minha vida. Porque a cerveja passa, o vinho passa, mas a presença dele não pode passar da minha vida. Eu tenho que entender, meus queridos, que Deus quer se manifestar na minha vida. Ele quer mudar a minha história. Um dia a sua história vai acabar aqui. Vai chegar o dia, e quando Deus cantar a sua senha, não tem jeito, você vai. Eu quero falar para você: você está preparado? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu vou morrer, eu vou chegar na presença dele, e ele vai me julgar. Você vai morrer, nós vamos morrer, mas nós temos que entender uma coisa: eu tenho que carregar a presença dele. O chamado hoje, irmãos, nesse culto, não é para você assistir a presença. Não, não é. O irmão está caindo. Irmãos, tem gente que, misericórdia, irmãos. Tem irmãos que o irmão está orando e está caindo no chão. O irmão está, e aí, que é isso? Não precisa disso não, irmãos. Claro que não precisa. Quem vai dizer isso é ele. Irmãos, eu fui espírita, católico, espírita, praticante, de ver o diabo se manifestar e a pessoa cair no chão.
um demônio, a ralé do inferno. Imagine o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, criou as estrelas, criou todos os astros, que criou você, se manifestar em você e não acontecer nada. Irmãos, é para eu provocar a presença dele. Diga, eu vou preparar o altar. Diga, eu vou ajustar a minha agenda. Diga, eu vou voltar à intensidade. Diga, eu vou praticar prioridades diante do meu Pai. A igreja tem a responsabilidade de criar um ambiente. Aqui não é um lugar de reunião somente. É um portal de manifestação. Sabe o que acontece no ambiente sobrenatural? Salvação, cura, libertação, milagres, transformação. Você quer isso na Igreja Batista Viva? Diga amém. Coloca 1 Coríntios 14, 25 para mim, Cailane. 1 Coríntios 14, 25. Olha o que diz aqui, irmãos. E portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Esse é o ambiente que precisamos restaurar. Porque quando, irmãos, nós criamos o ambiente para a manifestação de Deus, a sua casa vai mudar, seu casamento vai mudar, cidades mudam, irmãos. Irmãos, igrejas mudam, regiões mudam. Por que é que isso acontece? Porque Deus está entre nós. E nós fomos chamados, irmãos, para restaurar ambientes. O ambiente do sobrenatural. Eu não preciso de cultos melhores. Não, eu não preciso. O que eu preciso é de cultos onde a presença dele se manifeste. Culto melhor? O melhor culto é onde Deus está presente. É quando o céu toca a terra. Como diz a oração, assim na terra como no céu. O céu toca a terra. O impossível se torna possível. A libertação acontece, Deus se manifesta. Então, se nós restaurarmos o ambiente, Deus vai se manifestar e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Eu quero fazer alguns convites para você. Mas antes eu quero falar sobre algo que Deus colocou aqui na minha mente. Moisés, quando ele teve aquele papo com Deus, que Deus falou que não ia, que ia mandar um anjo. Sabe o que Moisés pediu para Deus? Mostra-me a tua glória. Moisés não queria só que Deus falasse com ele, queria ver a glória de Deus. Ele queria a presença de Deus. Hoje, irmãos, como Deus falou, eu vou passar, você não pode me ver. Vou deixar uma brecha e você vai me ver de costas. Hoje não é dia de você ver Deus pela fenda. Hoje é dia de você ver Deus manifestando a glória dele na sua vida. Hoje é dia de você, eu não quero ver o Senhor pela fenda, não, eu quero ver o Senhor se manifestando, eu quero a tua presença. Eu sei que tem gente aqui que está machucado, gente que está cheio de dor, gente que precisa ser curado, gente que está arrebentado, gente que não tem saída. Presta atenção no que eu vou falar para você. A presença de Deus vai mudar a sua história. Prepare um altar para o Senhor. Quero fazer um convite para você. Quem quer ver esse ambiente cheio da presença de Deus? Quem quer ser cheio da presença de Deus? Quem quer ser batizado pelo Espírito Santo?
Quem quer voltar a ter o seu coração queimando pelo Senhor? Esta noite eu quero te convidar a tomar essa decisão. Não fique com vergonha. O que Deus vai colocar no seu coração é se ajoelhar, talvez, onde você está. O que Deus vai colocar no seu coração é vir aqui à frente. A casa é do Pai. A casa é do Pai. O que você precisa é da presença dEle. E se você precisa se derramar diante dEle, não tenha vergonha. Você não vai pagar mico, não. Deus vai olhar e vai dizer assim: olha, Miguel, vem cá. Gabriel, vem cá. Olha lá. Ele está querendo a minha presença. Ela está querendo a minha presença. Ele não quer mais continuar aquele crente morno, não. Aquele crente que abandonou as coisas, minhas coisas. Não, ele está querendo a minha presença. E eu vou derramar minha presença sobre ele. Vou derramar minha presença sobre ela. Ah, Deus. Gente, nós recebemos um vídeo do pastor Caleb da Missão Sudeste do Vale do Rio Doce. Pastor Jorge, lá da Argentina, uma cidade chamada Resistência, que tem mais ou menos 300 mil habitantes. A igreja dele hoje tem 25 mil membros. A igreja dele tinha 8 mil membros nessa época, mas ele começou pequenininho, como nós. Um culto bacana, ele contando a experiência. Pessoas se decidiram, louvor lindo, palavra linda que ele pregou. Chegou em casa e a esposa observou que ele estava triste. Ela perguntou: o que está acontecendo, homem? Estou triste. Por que você está triste? Que culto maravilhoso! Nossa, o louvor foi falando. Mas eu não sentia a presença dele. Eu não sentia a presença dele lá no culto. Estava tudo lindo, mas a presença dele eu não senti. Irmãos, a mesma oração que esse pastor fez, eu tenho feito para Deus já há muito tempo. Eu não quero, amanhã cedo, 8, 7 e meia, estou pregando na Toledo. Já tem uns 5 ou 6 anos que eu prego lá. Prego na Pedreira Pancieri, lá em Itapiruna, toda primeira quinta-feira do mês. Eu digo para vocês uma coisa: eu não quero ir para esses lugares sozinho. Eu tenho que ter a presença dele. Irmãos, eu prego, eu sou pastor há 44 anos. Há quase 50 anos que eu prego a palavra. Eu tremo quando estou aqui pregando, porque não é porque eu tenho experiência, porque eu sei de uma coisa: se ele não estiver comigo, eu vou falar da minha carne, da minha sabedoria, do seminário que eu fiz, do bacharel que eu fiz, mas eu não quero isso. Eu quero a presença dele. Eu preciso da presença dele. Eu sou dependente da presença dele. Um capeta dos infernos estava expulsando um demônio, e eu falei para ele: eu sou dependente de Deus. Ele falou: você é frouxo. Eu falei: sou mesmo, dependo dele, eu dependo dele, e é ele que vai te mandar embora. E ele foi embora em nome de Jesus, porque eu não sou especialista em expulsar demônios. Se ele não estiver comigo, o demônio vai fazer chacota e não vai embora. Mas se ele estiver comigo, o demônio vai embora, porque a presença dele é luz. Pode cantar, irmãos. Seja à vontade, meu irmão. Escolheu? Se não escolheu, ia escolher. Fique em pé, igreja. Quem pode? Eu quero entrar no ambiente da tua glória.
Pode, irmão. Eu quero estar. Aleluia, Pai. Aleluia. Com vestimentas de glória. Glória, Senhor. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Aleluia, Pai. Derrame do seu poder, sua graça. Eu quero estar Está pronto, Pai. com vestimentas de glória. Venha, Pai, em nome de Jesus, Pai. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Aleluia. Gente, se vocês quiserem vir aqui para frente, venham. Tenha vergonha não. Se você quiser vir aqui para frente, venha. Vem em nome de Jesus. Cadê os meninos? Se ajuntem um com o outro aí. Comece a orar, comece a buscar. Comece a chamar pela presença do Senhor. Comece a clamar pela presença do Senhor. A presença dEle é que nós estamos precisando da presença dEle. Nós estamos precisando da presença dEle, da presença dEle. Estamos precisando dEle, é dEle. Vamos criar um ambiente para Ele. Vamos criar um ambiente para Ele. Vamos levantar o altar. Se prostram aos teus pés. Levante a sua voz, clame. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Eita glória.
Pode correr na igreja, a igreja é grande. Pode correr se você quiser. Pode andar. Pode andar no templo, pode andar na casa do Senhor se você quiser. Vai profetizando, vai glorificando o nome dele. O nome dele. Coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Senhor, tudo é para o Senhor. Receba, Pai. Tu és digno de tudo. Aleluia, Pai. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. E dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti, só tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Senhor, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. E dia e noite suba a ti nossa adoração. E dia e noite suba a ti nossa adoração. E dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Feche seus olhos nesse momento. Cesse nesse momento. Toda palavra nesse momento. O que nós queremos, Pai, não é um culto bonito. O que nós queremos é a Tua presença. Aqui é a Tua casa. Mas esse ambiente, Pai, só vai ver a manifestação do sobrenatural, de milagres, se a religiosidade sair do coração.
se a incredulidade sair do coração. Que esta noite, Pai, o Senhor esteja batizando com o Espírito Santo. Que esta noite o Senhor esteja enchendo o teu filho e a tua filha com a certeza que a presença do Senhor muda qualquer ambiente tenebroso, qualquer ambiente de trevas. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor levante a tua mão sobre quem está doente aqui, Pai. Doença, Pai, incurável, porque cremos que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e doenças. O Senhor é aquele que cura. O Senhor esteja curando, Pai, a cabeça, curando os olhos, curando os ouvidos, o nariz, curando os músculos, curando o coração, curando, Pai, o intestino, curando, Pai, também o útero, curando as pernas, curando os ossos. Eu coloco diante de Ti, Pai, a vida de cada pessoa que entrou aqui nesta noite. Eu tenho certeza que ela não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou, porque nós, Pai, estamos num ambiente da Tua presença. O Senhor está aqui, Pai. O Senhor está aqui, Pai. Se ninguém estiver sentindo a Tua presença, eu estou sentindo, Pai. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui, Pai. Tua presença está aqui, Pai. Tira a tristeza, tira o medo, tira a angústia, tira a ansiedade, tira a depressão, tira o estresse. Habite nesse coração, Pai, nesse coração que está desesperado. Tire toda dúvida, tire a incerteza. Manifeste-se, Pai, o Teu poder. Manifeste o Teu poder. Manifeste na vida desta pessoa que está com casamento ruim. Manifeste na vida dessa pessoa que está pensando na separação. O ambiente vai mudar o seu casamento. O ambiente vai mudar a sua casa. Eu abençoo as grávidas que estão aqui, Pai. Que todas elas, Pai, sejam cheias da Tua presença. E elas vão parir, vão trazer filhos e filhas cheios da Tua presença. A glória do Senhor vai se manifestar. Eita Deus, eita Deus, o Senhor é Deus. O Senhor não está longe, o Senhor está perto. Como disse o rei, o Senhor é o Deus vivo. Deus vivo que se manifesta nesse lugar. Deus vivo que vai estar com você depois que você sair desse lugar. Deus vivo que vai estar com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias da semana. O Deus vivo estará com você. Levante o altar na sua casa. Levante o altar na sua casa. Leve lenha. Não é madeira física, não. Leve oração para esse altar. Leve leitura da Bíblia para esse altar. Leve jejum para esse altar. Busque a presença de Deus na sua casa, e o ambiente vai ser mudado. Busque a presença de Deus lá no seu trabalho, o ambiente vai ser mudado. Busque a presença de Deus no seu bairro. Busque a presença de Deus na sua rua. Deus vai mudar. Deus vai mudar a sua rua, porque a presença dele está lá. Crie um ambiente, comece a orar, comece a orar, comece a buscar. Deus virá, vai se manifestar, a glória dele virá. Mas não coloque as suas prioridades na frente. Coloque as prioridades de Deus. Abra o seu coração para perdoar. Abra o seu coração para ouvir a voz de Deus. Faça a vontade do Senhor. Se quebrante diante dele, e Ele vai restaurar as suas forças. Pastores desta casa,
Todas as mensagens devem ser pregadas daqui para frente, falando sobre a presença do Senhor. Quando você for pregar, fale sobre a presença de Deus. Nós vamos criar um ambiente de presença do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Procure pelo menos 3 pessoas. Abrace essas pessoas. Hoje tem pão em vida, irmãos. Hoje tem pão em vida.